Bom dia a todos. Vamos então começar a primeira reunião do Congresso e participam dessa mesa. Cumprimento o presidente do Congresso, Sidney Apocalipse, e o professor Paulo Aires, representando o IDEP. Participam dessa mesa o professor Roberto Quiroga, Maria Leonor Vieira, Fabiana Tomé e Clélio Chiesa. Esta é uma mesa de exímios advogados e também professores. Todos advogam na área tributária e têm já uma experiência conhecida, inclusive a Fabiana Tomé, que é a mais jovem e muito talentosa. Então, vamos dar a palavra inicialmente para a Fabiana Tomé. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente ao convite para participar deste 22º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, sempre um acontecimento nacional. Temos aqui pessoas de todo o país para discutirmos, debatermos, refletirmos sobre importantes temas do direito tributário. Agradeço na pessoa do presidente do IDEP, professor Aires Barreto, e presidente do Congresso, professor Sidney Apocalipse. Aproveito para cumprimentar também o presidente desta mesa, professora Ângela Pacheco, e meus colegas aqui, com quem eu também aprenderei muito hoje, professor Clélio Chiesa, professora Maria Leonor e professor Roberto Quiroga. O tema que me foi atribuído diz respeito à compensação tributária e à preservação dos direitos adquiridos. Obviamente, nós não vamos aqui traçar um estudo minucioso, detalhado, sobre todas as regrinhas e exceções da compensação tributária, que, claro, não é este o propósito de discussão em um congresso, mas compreendermos essa figura, esse instituto, inserido no contexto da teoria geral do direito e no contexto do sistema do direito positivo brasileiro, inclusive do sistema constitucional, né, que abarca todos os, digamos assim, ramos didaticamente autônomos do direito tributário. Nós sabemos também que o tema da compensação tributária, ele, além de ter diversas polêmicas, diversas questões, portanto, um tema de grande interesse prático na advocacia, na atividade jurisdicional, é um tema que vem sofrendo alterações legislativas e, diante dessas alterações legislativas, trazendo aí dúvidas e discussões a respeito da sua aplicação, das regras aplicáveis para cada caso específico. Além, é claro, de discussões também em torno das vedações legais da compensação, da forma pela qual ela vai se operar, se há ou não suspensão da exigibilidade do crédito tributário nesses casos. Então, são várias as nuances que envolvem esse tema. E um dos fatores que leva a essa importância do tema diz respeito à sua própria celeridade, né? Fazendo aí uma breve evolução legislativa, apenas para pensarmos alguns pontos principais dessas alterações que foram feitas, nós podemos nos recordar que, há algum tempo, quando não havia essa previsão legislativa específica de compensação tributária, o que se utilizava eram ações de repetição do indébito tributário, né, ou pedidos administrativos de restituição. E nós sabemos que é um procedimento extremamente moroso. Logo, com a compensação tributária, ela ganha essa força, ela ganha esse relevo diante da sua celeridade. E ela está prevista, nós sabemos, no artigo 170 do Código Tributário Nacional, que é norma geral de direito tributário, mas que, ao fazer referência à compensação, não disciplinou ela própria quais são os requisitos para que se opere esse
encontro de contas, né? Ela fez a previsão desse instituto dentro do sistema do direito tributário, até em outro dispositivo do CTN, no artigo 156, há referência à compensação como uma modalidade de extinção do crédito tributário, mas ela própria não passou a disciplinar como e quando se operaria essa compensação, deixando isso para o legislador de cada pessoa política, né? E hoje eu vou restringir o exame aqui à esfera federal. Primeiro porque essa mesa é de tributos federais. E não bastasse isso, porque nós sabemos que na esfera estadual e municipal são escassas as situações em que autorizadas as compensações tributárias. Então, voltando ao nosso objeto para a esfera federal, nós podemos nos recordar aí nessa breve evolução legislativa da Lei 8383 de 91, que autorizava essa compensação, mas entre tributos federais, nós estamos nos referindo, e que fossem da mesma espécie. Já aí surgiu uma polêmica sobre o que seriam esses tributos da mesma espécie. Então, seriam impostos com impostos? Ou imposto sobre a renda com imposto sobre a renda? Até que chegou-se a uma conclusão de que tributos da mesma espécie seriam aqueles que tivessem a mesma destinação. Então, poderia compensar os impostos administrados pela Secretaria da Receita Federal com outros e contribuições para a Seguridade Social com outras e assim por diante. Então, vejam que era uma possibilidade de compensação, mas que sofria uma série de limitações. Com o advento da Lei 9.430, de 96, ampliou-se o rol das possibilidades de compensação tributária, de modo que não se falava mais em compensação entre tributos da mesma espécie, mas entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. No entanto, essa compensação posta pela Lei 9.430, ela era a chamada compensação indireta, porque o contribuinte, ele próprio, não procedia à compensação. Ele efetuava um requerimento em que, com base neste requerimento, que era deferido ou não essa compensação pleiteada. Então, ficava aguardando que o fisco, a autoridade administrativa, deferisse aquela compensação solicitada. Novamente, a alteração legislativa, Lei 10.637, de 2002, modificando novamente a forma pela qual se opera a compensação. A partir daí, não se fala mais então em compensação indireta, mas numa compensação direta, porque o próprio contribuinte, já por meio de uma declaração que é feita por via eletrônica, né, conhecida até um apelido carinhoso, Perdicomp, né, o contribuinte efetua a declaração dos débitos que ele tem em relação à Receita Federal e dos créditos que ele tem, para, mediante essa compensação, fazer ali o encontro de contas. E então, o próprio contribuinte faz essa compensação e a lei dispunha, então, que seria ela extintiva do crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação. Quer dizer, o contribuinte apresentou aquela declaração de compensação, indicando seus débitos e créditos. Com isso, ali ele já faz aquele encontro de contas pretendidos. O fisco, então, não pode exigir o crédito tributário, né, exigir os débitos ali que o contribuinte teria, pelo fato de que consideram-se extintos, salvo se, no prazo de 5 anos, ele discordar daquilo ali. Mas, ainda, mais uma alteração em relação ao artigo 74 da Lei 9.430 de 96, que é onde nós vamos chegar por ser a alteração mais atual. Lei 11.051 de 2004.
trouxe aí uma série de modificações, acrescentando parágrafos, principalmente, ao artigo 74. E ao acrescentar esses parágrafos, principalmente o parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430, vedou praticamente a compensação de determinadas espécies de crédito tributário. E vedou também que se aplicasse a esses créditos a disciplina jurídica aplicável aos demais. Então, a partir da Lei 11.051 de 2004, considera-se não declarada a compensação, até mesmo essa figura, né, compensação não declarada, vem sofrendo uma série de críticas. Quer dizer, o contribuinte ele emite um documento formal, posto ali à sua disposição pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, indica ali os débitos e os créditos, né, e comunica o fisco daquilo ali, mas isso não é considerado declarado, quer dizer, aquela declaração de compensação não é declarada. Já havia até algumas considerações no sentido de que, se hoje nós temos uma declaração não declarada, logo nós teremos uma sentença não sentenciada, né, e é uma lei não legislada e assim por diante. Quer dizer, é um contrassenso nós falarmos numa declaração de compensação não declarada. A finalidade aqui foi não admitir essa modalidade compensatória. E essa compensação não admitida se refere a créditos de terceiros, o que aí já gera uma certa discussão do que seriam esses créditos de terceiros, né? Há um entendimento de que o crédito de terceiro é aquele que não é originário meu, mas um crédito derivado. Quer dizer, não fui eu que paguei a maior um determinado tributo para fazer jus àquele crédito, foi um outro sujeito, né? Mas também há o argumento, utilizando aí categorias de direito civil, de que, já que nós estamos diante de uma modalidade de crédito, nós temos a figura da cessão de créditos. Então, se eu faço um pagamento indevido e, portanto, tenho um crédito tributário perante a Receita Federal, posso fazer uma cessão, gratuita ou onerosa, a terceiro. Mas, operada essa cessão, o crédito passa a ser desse terceiro. Então, se ele quiser compensar um crédito que lhe foi cedido, ele rigorosamente não está compensando um crédito terceiro, estaria compensando um crédito próprio, porque passou a ser dele diante daquela operação de cessão. Essa é uma das discussões que se põe em relação a esse ponto, a essa vedação específica. Mas ela não é a única, né? A Lei 11.051 vedou também o aproveitamento de créditos mediante essa compensação dos chamados créditos prêmios de PI, que nós sabemos que envolve aí uma grande discussão, uma grande polêmica, se eles foram extintos, quando é que foram extintos. O STJ tinha um posicionamento que não haviam sido extintos, depois mudou esse posicionamento considerando um artigo constitucional, o artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, passando a entender que tinham sido extintos em 90, e agora nós temos decisões recentes do STF suspendendo essas decisões do STJ por entender que, ao considerar essa extinção com base no artigo 41 do ADCT, ele invadiu a competência do Supremo, que é uma questão eminentemente constitucional. Então, quer dizer, o crédito prêmio de PI ainda está em discussão, mas, no entanto, a legislação já veda a sua compensação. Outra vedação é de créditos que decorram de decisão judicial não transitada em julgado, que já foi posta com respaldo no artigo 170-A do CTN, que também foi introduzido por uma legislação posterior, né, Lei Complementar 104 de 2001. Essa vedação à compensação diz respeito, provavelmente, ao fato de que, mediante a compensação, eu tenho a extinção de um crédito tributário. Então, fazer essa compensação e considerar um crédito tributário extinto, enquanto não transitado em julgado uma determinada decisão judicial, eu correria o risco de depois ter a reversão, a reforma daquela decisão, mas o meu
crédito já ser considerado extinto, ou pelo menos alegações desse tipo, né? Então, uma interpretação desse artigo, e portanto até dessa vedação aqui, é que apesar dessa limitação, né, e apesar de não ser um posicionamento pacífico a respeito dessa outra modalidade interpretativa, mas que, mediante uma decisão judicial, liminar ou terminativa, ainda que não transitada em julgado, aquele crédito pode ter a sua exigibilidade suspensa, porque o que se veda é a extinção do crédito mediante essa decisão não transitada, e não a suspensão da exigibilidade, que seria semelhante a essa extinção mediante condição resolutória de ulterior homologação. Quer dizer, eu não vou exigir aquele crédito, mas isso não significa que o fisco não possa, no prazo de 5 anos, que é o prazo para homologar, verificar se aquilo está correto ou não, né? Então, essa decisão não transitada em julgado poderia ter esse efeito de suspender a exigibilidade. E ainda não é vedada essa compensação quando se refira a título público, trate de tributo não administrado pela Secretaria da Receita Federal, até porque foge aí do âmbito da sua administração, da sua competência, da sua autoridade. Além dessas vedações postas pelo parágrafo 12, foi incluído também o parágrafo 13, nos termos do qual aquelas regras gerais aplicáveis às demais compensações não se aplicam a essas aqui que são consideradas não declaradas. Então, com isso, né, para não ficarmos aqui fazendo referência apenas a dispositivos, nós podemos dizer que nessas compensações não declaradas não extinguem o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação. Não cabe manifestação de inconformidade. Com isso, elas não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, né? Então, são alterações que, além de discutíveis, como nós aqui já fomos nos referindo, de constitucionalidade duvidosa ou de interpretação variada e ambígua, além disso, deixando ainda isso de lado, para nós irmos aqui para a segunda parte da exposição, elas trouxeram inovações que acabam restringindo o direito dos contribuintes. Então surge a questão: qual legislação aplicar às situações pendentes? Porque nós sabemos que em 2004, com o advento dessa legislação restritiva, nós tínhamos uma série de compensações realizadas, porém ainda não homologadas, né? Utilizando, por exemplo, o crédito prêmio de IPI, que durante um bom período foi reconhecido como admissível. Então, como fica essa aplicação legislativa? É claro que, quando nós vamos fazer a interpretação das regras de compensação, elas não são diferentes das interpretações feitas às demais legislações. Nós temos que fazer essas considerações considerando o sistema constitucional. E nesse sistema constitucional, nós temos ali a previsão de uma irretroatividade. Não uma irretroatividade absoluta. Claro que nós sabemos que isso não existe. Mas as exceções à irretroatividade, quer dizer, os casos admissíveis de retroatividade, eles têm que estar expressos na legislação, no caso do direito tributário, em normas gerais de direito tributário, no nosso caso aqui, estão no artigo 106 do CTN, e ainda assim devem ser interpretadas dentro de um contexto constitucional. Quer dizer, eu não posso interpretar aquelas regras que disciplinam a retroatividade em confronto com os princípios constitucionais, inclusive com aqueles previstos no artigo 5º da Constituição, que asseguram o respeito ao direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Há uma grande discussão sobre o que seja esse direito adquirido. E trazendo aqui até a lei de introdução ao Código Civil, que apesar de ser lei de introdução ao Código Civil, é uma lei de caráter nacional e que se aplica a todas as esferas, inclusive a tributária, porque ela vai disciplinar sobre validade, vigência, eficácia, territorialidade, etc., das legislações.
E no artigo 6º, parágrafo 2º, ele define aqui o direito adquirido como os direitos que o titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo tenha termo prefixado ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Nessa última parte, talvez nós possamos enquadrar essa situação aqui. Porque para falarmos de compensação tributária, nós temos requisitos pré-determinados, pré-estabelecidos em lei e inalteráveis ao arbítrio de qualquer sujeito. A administração, diante daquela legislação, considerando a sua atividade vinculada, ela não pode alterar os requisitos postos à compensação. Os requisitos básicos, como reciprocidade, né, existência de um devedor e um credor, com débitos e créditos recíprocos, com débitos líquidos e certos e que tenham um certo termo, já são pressupostos até da teoria geral do direito e que nem mesmo a legislação tributária teria o condão de alterar, a não ser que desvirtue aí esse instituto da compensação tributária. Mas além desses requisitos, a legislação tributária, ela faz referência também a outras formas. E como nós vimos, primeiro ela impôs ali que fossem tributos da mesma espécie, depois impôs a compensação indireta com requerimento administrativo, depois fez referência à compensação direta com a própria declaração do contribuinte, autorizando todas as modalidades de créditos administrados pela Receita Federal, para posteriormente vedar essa compensação em relação a alguns créditos. Ora, então nós temos a legislação dispondo sobre esses requisitos. Então, se num determinado momento, num determinado instante, eu tenho aqueles requisitos básicos previstos na legislação como preenchidos, eu tenho aqueles débitos e créditos recíprocos, eu estou preenchendo aquele pressuposto legal. E se eu preencho aquele pressuposto legal, eu já faço jus àquele regime jurídico ali, né? Ainda aqueles que têm um maior receio em falar em direito adquirido, porque há uma grande discussão também a respeito desse conceito, né? Nós já vimos aqui que há uma referência que seja aquele que tem um termo prefixado ou condição pré-estabelecida inalterável, que nós poderíamos enquadrar aí nessa condição pré-estabelecida inalterável, que são as condições para a compensação tributária. Mas ainda aqueles que fiquem com um pouco de receio de falar que já há direito adquirido aí, não podem negar a própria regra geral do regime jurídico aplicável. Nós temos uma situação em que, se eu tenho uma previsão legislativa e eu pratico um fato sob a égide daquela previsão legislativa, eu estou sujeito aos efeitos decorrentes exatamente daquela previsão. Nem no momento posterior, com alteração, eu posso sofrer a aplicação dessa nova legislação. E até costuma-se falar que a lei material não retroage e a processual retroage. Eu já prefiro dizer que nenhuma delas, salvo as raríssimas exceções que não tragam prejuízo, retroage, nem mesmo a processual. Porque a regra processual, ela também não retroage. Ela é aplicada dali para frente, né? Só que ela se aplica aos processos que ainda estão em curso, porque ela não vai trazer prejuízos, não vai disciplinar situações pretéritas, mas coisas que ainda vão acontecer, prazos que ainda terão que ser cumpridos e assim por diante. Agora, numa situação da compensação tributária, nós temos um aspecto que é formal, que disciplina como ela deve ser efetuada, se mediante um requerimento, se mediante uma declaração de compensação, mas não é só isso. E nós vimos que nessa legislação, na Lei 11.051, ela traz referência ao crédito em si, as possibilidades em si de aproveitamento daqueles créditos, de vedá-lo em algumas hipóteses que antes eram autorizadas. E com isso, de vedar também que aquelas hipóteses tenham a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que antes era autorizada em decorrência daquele caráter extintivo do crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação. Quer dizer,
qualquer que seja o âmbito de aplicação disso, seja pelo argumento do direito adquirido, seja pela legislação aplicável no instante da ocorrência do fato jurídico tributário, em nenhuma dessas hipóteses eu posso falar na retroatividade das leis que disciplinam a compensação tributária. Isso, é claro, é um assunto que vem sendo discutido e ainda será objeto de muitas anotações, muitas discussões. Mas só para trazer até um fio de esperança e de maior reforço a essas nossas argumentações, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nos embargos de divergência no recurso especial número 488992, que foi de 7 de junho de 2004. Ele não estava examinando, claro, a Lei 11.051, que é de 2004, nem teria como, não daria dado tempo ainda para isso, mas ele estava examinando as alterações anteriores que nós fomos mencionando. E concluiu-se nesse julgado que seria inviável apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, quer dizer, por um lado, esse preceito que disciplinava a compensação posterior, naquele caso concreto, ampliava a possibilidade de compensação de espécies tributárias, mas condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir, nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias. Quer dizer, quando eu pratico um fato, que aqui no caso da compensação é ter um débito e um crédito, né, para fazer e pretendendo realizar esse encontro de contas, eu tenho isso com suporte numa determinada legislação que estabelece requisitos específicos para aquilo. Aqueles requisitos pré-estabelecidos e inalteráveis unilateralmente a que se refere a Lei de Introdução ao Código Civil. Logo, uma legislação superveniente que modifique esses requisitos, que os torne mais rigorosos, não pode ser aplicada àquela hipótese de compensação pretendida já mediante a legislação pretérita e com requisitos diferentes. Quer dizer, são